Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Forward Ever, comigo Fernando Cabral. Espero-vos todos bem, fortes e felizes. E hoje, para o 10º episódio do podcast, vamos falar sobre um dos meus discos preferidos, um disco que todos vocês conhecem, o 12º disco e último disco enquanto ele estava vivo, de Bob Marley, Uprising. Para quem não sabe, Uprising é o segundo disco da trilogia formada pelos 3 últimos discos de Bob Marley: Survival, de 1979, Uprising, de 1980 e Confrontation, de 1983, este já editado depois da morte do Bob. Uprising foi lançado em junho de 1980, um pouco antes da tour mundial Uprising, que passou por várias cidades do mundo inteiro e que teve um concerto incrível no estádio San Siro de Milão para mais de 120 mil pessoas, entre outros. E que acabou com as 3 datas em Madison Square Garden, em Nova York, onde o Bob desmaiou em setembro de 1980 após a primeira data e descobriram que o cancro tinha se espalhado pelo corpo dele. Há muita gente que se vira para mim a dizer que o Bob Marley morreu de um cancro dos pulmões por causa das gansas, e isso não é nada verdade. A verdade é que, para quem não sabe, é que o Bob magoou-se a jogar futebol num jogo de futebol em Paris em 1977 e fez uma ferida no dedo grande do pé. E essa ferida nunca mais curava. Ele tentou várias coisas e nunca mais curava. E quando ele foi ao médico fazer exames, descobriram melanoma, são células de cancro dentro do pé dele, e os médicos disseram que ele tinha que cortar esse dedo grande do pé. Na altura o Bob não quis cortar, os rastas estavam todos contra isso. Ele continuou a sua vida, continuou a fazer os concertos e lá está. Essas células de cancro foram-se espalhando pelo corpo todo, e depois isto foi em 77, 78, e depois em 1980, quando ele desmaiou em Central Park na corrida matinal, foi levado para o hospital e descobriram que o cancro tinha se espalhado pelo corpo todo dele. E deram muito pouco tempo para viver. Depois ele acabou por morrer pouco tempo depois, em maio de 1981. Voltando ao Uprising. Uprising foi gravado entre janeiro e abril de 1980 nos estúdios Tuff Gong em Kingston, com la crème de la crème, com os Wailers ao mais alto nível. Vou só ler aqui a lista de músicos. Portanto, Bob Marley, vocais e guitarra, Aston Barrett no baixo, Carlton Barrett na bateria, Tyrone Downie nos teclados, Alvin Skelly Patterson na percussão, Junior Marvin no lead guitarra, Earl Lindo nos teclados, Al Anderson nos lead guitarras e nas backing vocals, Marcia Griffith, Judy Mowat e Rita Marley. Querem melhor do que isso? Para mim isso é a melhor banda de sempre do reggae, e em 1980 estavam ao mais alto nível, e isso pode-se ouvir no fantástico disco Uprising. O disco começa com Coming In From The Cold, nós vindo do frio, com o Bob a dizer: eu estou a falar para ti, eu estou a falar para ti, it's you I'm talking to. E pergunta: se estás tão triste, if you're so sad and forsaken, tão triste e abandonado, porquê que não vais para outro caminho, né? Se uma porta está fechada, muitas outras estão abertas. Olha-me esta dica, que é: na vida, se tu estás mal e sentes que as portas estão fechadas, basta abrir outra porta e seguir o teu caminho. E depois ele pergunta: tu deixarias que o sistema te fizesse matar outro homem? Tu deixarias que o sistema tomasse conta da tua cabeça? Não, Dredd, não. Não, Dredd, não. O maior homem que alguma vez viste, algum dia foi um bebê. Portanto, por que é que tens medo dele? Esse disco começa assim, com essas mensagens muito fortes, já o Bob a mostrar o caminho, a mostrar o caminho como é que é. A segunda música do disco é uma das minhas preferidas e chama-se Real Situation, a situação real. É engraçado que o Bob escreveu essa música em 1980 a falar da ganância dos homens, a falar de nações contra nações e a perguntar: será que a destruição total é a única solução? Será que a destruição total é a única solução? Passado 45 anos dele ter escrito isso, estamos em 2025 e o que é que estamos a ver agora? Nações contra nações e pessoas prontas a tocar na arma nuclear
ia destruir todo. Será que a destruição total é a única solução? Perguntava o Bob em 1980. Continua tudo igual. Eu pergunto, será que isto é a solução? Destruição total, se calhar, para voltarmos a começar do início. Mas o Bob já fazia essa pergunta em 1980. E sabem o que é? Não vale a pena tentar pará-los, porque ninguém vai conseguir pará-los. No use, no use. No one can stop them now. Ninguém consegue os parar. Já viram isso? A situação real continua bem real. A seguir foi o tema Bad Card, o tema da carta má. E muita gente disse que esse tema foi dedicado ao antigo manager dos Wailers, Don Taylor. Em janeiro de 1980, já tinha havido muita história entre o Bob e o Don Taylor, mas em janeiro, a gota d'água, foi em janeiro de 1980, onde eles foram fazer uns concertos no Gabão, para a filha do presidente Bongo, um grande ditador africano. Mas pronto, a filha dele encontrou o Bob nos Estados Unidos, era grande fã do Bob Marley, e ela convidou o Bob e toda a sua banda para irem cantar ao Gabão. Mas o que se passou foi que o Bob e a sua equipa, né, pensavam que iam tocar para o povo, e quando chegaram lá era para tocar para 2.000 VIPs da elite do Gabão. E o Bob ficou muito desiludido com isso. Eu acho que até ele fez um concerto no dia a seguir para o povo, mas agora não tenho a certeza, mas acho que sim. Mas o que se passou foi que ele foi pago uma pipa de massa para fazer esses concertos, e ele descobriu que o manager dele tinha ficado com grande parte desse dinheiro nas escondidas. E acho que quando ele descobriu isso, aliás, no filme One Love, que saiu agora do Bob Marley, há lá mais ou menos uma reprodução dessa situação. Acho que quando ele e os Wailers e a sua equipa, o Skill Cole e companhia, foram apanhar o Don Taylor, acho que foi mesmo tipo a máfia jamaicana, e que ele sentiu toda a fúria dos rastas e toda a fúria dos dreads, e depois daí acabou-se a relação do Don Taylor com o Bob Marley. Portanto, há quem diga que essa música Bad Card é o Bob a virar-se para ele a dizer: fizeste propaganda à volta do meu nome, disseste que estavas no meu lugar e afinal tiraste a carta má. Mas há também uma parte dessa música onde o Bob diz que quer arrebentar com os vizinhos com um som muito bom. Blow them out tonight in a rub-a-dub style, né? Para arrebentar com os vizinhos in a rub-a-dub style. O Bob, como vocês alguns devem saber, vivia em 56 Oak Road, na zona rica de Kingston, e os vizinhos não gostavam muito daquela casa onde entravam e saíam dreads todos os dias e onde havia música a bombar o dia todo. E o Bob, portanto, nessa música diz: vamos arrebentar com os nossos vizinhos in a rub-a-dub style, num estilo rub-a-dub. Grande som Bad Card de Bob Marley. A seguir é provavelmente um dos meus temas preferidos de Bob Marley. Adoro esta música, We and Them, Eu e Eles, onde o Bob pergunta: eu e eles não sabemos como é que vamos sair dessa situação, né? Porque alguém vai ter que pagar por todo o sangue que foi derrubado, né? Isso é o que diz a Bíblia, e alguém vai ter que pagar por isso todo. Eu não sei como é que vamos sair dessa situação. Sabem o que é? Lá está, passaram 45 anos, né? E nós todos ainda não sabemos como é que vamos sair dessa situação. E por isso adoro esta música, We and Them, Eu e Eles, não sabemos como é que vamos sair dessa situação. A seguir vem a música Work, Muito Trabalho, onde o Bob convida toda a gente para se juntar ao trabalho, a dizer que se trabalharmos juntos, we can make it work, podemos encontrar uma solução. Portanto, essa música tem eu acho que tem várias interpretações, né? Tem também a cena do nosso dia a dia, né? De nós todos estamos sempre a trabalhamos um dia, faltam 5 dias e trabalhamos mais, faltam 4 dias e trabalhamos mais, faltam 3 dias e trabalhamos mais. Portanto, estamos todos sempre nesse filme de trabalho, mas também acho que é o Bob a dizer que ele e os Wailers e todos nós teríamos muito trabalho se nos unimos todos para make it work, para fazer essa coisa funcionar. E portanto acho que também ele chama as pessoas, aliás ele diz na música: se tu não sabes o que fazer, if you don't know what to do, anda de juntar a nós que temos trabalho para fazer. Portanto, há muito trabalho para fazer, continua a haver muito trabalho para fazer. Every day is work. Todos nós temos que trabalhar para tentar fazer esse mundo um pouco melhor. E o People de Jah
sabe o caminho, portanto, we can make it work, podemos fazer isso funcionar. Há quem diga também que o Bob está a falar desse trabalho, que é por causa dele saber também, porque na gravação desses 3 últimos discos, os Wellers e os membros dizem que o Bob queria trabalhar dia depois de dia, sem descanso, gravar o dia todo, e há muita gente que diz que era porque talvez o Bob sabia que o seu tempo estava quase a acabar e por isso tinha que deixar esse trabalho para nós todos, depois de desfrutarem. Isto é o trabalho do Bob que ele deixou para nós. Depois vem o comboio para Zion Train, onde o Bob convida todas as pessoas para se juntarem no comboio para Zion. Uma das dicas principais desse tema é: quando existe uma vontade, existe uma forma de fazer acontecer. Isto acho que é uma das maiores dicas desse disco, né? E também uma dica na vida. Se tu tens a vontade de fazer alguma coisa, existe uma forma de fazer isso acontecer. Só tens que acreditar e ir atrás dos teus sonhos e fazer acontecer. E se tu juntares ao comboio de Zion, muito provavelmente vais encontrar esse caminho para fazer isso acontecer. A seguir temos a miúda, que é um paraíso para um chulo, né? Pimper's Paradise. Ela adora fazer a festa, ela está sempre a rir, ela até se ri quando não há nenhuma piada, né? Gosta de fumar uns charros, gosta de dar um cheirinho e ela ri-se quando não há nenhuma piada. Portanto, esse tipo de miúda é o paraíso para um chulo, porque ela faz tudo o que o chulo quer. O Bob, no meio da música, né, esteve lá muita gente a dar na branca à volta dele, a fumar. Nem sei se o Bob alguma vez deu nisso, mas o que se sabe é que ele esteve muitas vezes envolvido nesse meio, e provavelmente foi por isso que ele escreveu essa música, porque ele tinha sempre muitas mulheres à volta dele e viu muitas miúdas que são um paraíso para um chulo, a Pimper's Paradise. A seguir temos um dos maiores hits comerciais do Bob Marley, Could You Be Loved? Uma música que tem assim algumas influências disco e que foi feita basicamente para ser um hit e também para atingir esse público negro que na altura gostava muito de disco sound. Então o Bob meteu umas infusões de Could You Be Loved dentro da música para tentar atingir esse povo e tornou-se, essa música é provavelmente um dos maiores sucessos comerciais de Bob Marley. E para quem não sabe, essa música foi a primeira vez que se ouviu essa música foi no programa do grande David Rodigan na Inglaterra. O David estava a fazer uma entrevista com o Bob e o Bob virou-se a dizer: olha, tinha aqui uma estreia, uma música nova minha para tocar, e era esse clássico Could You Be Loved, que ainda hoje, em qualquer festa, em qualquer sítio, pode-se ouvir esse clássico Could You Be Loved. Mas essa música Could You Be Loved, além de ser uma música comercial, tem também uma mensagem muito forte, né? Porque será que tu podes ser amado? Né? Para seres amado, primeiro tens de te amar a ti próprio. Portanto, não podes deixar eles tentarem mudar-te, não podes deixar eles tentar trocar-te, e só os mais fortes dos mais fortes dos mais fortes é que podem continuar. Tens de ser forte, tens que acreditar em ti, tens que te amar. Acho que é a mensagem principal dessa música. Could You Be Loved? Será que podes ser amado? E isso começa por ti. Só temos uma vida para viver e só os mais fortes dos mais fortes é que vão sobreviver. Por isso o Bob pergunta: será que podes ser amado? Para seres amado tens de começar por ti e te amar a ti próprio. Grande dica sobre o ritmo, um dos clássicos de Bob Marley. Could You Be Loved? Diz alguma coisa, diz alguma coisa, diz alguma coisa. Say something. Say something. Só podes dizer que és amado. Música clássica do Bob Marley. A seguir também mais um tema. Esse disco é só clássicos. Forever Loving Jah. Nós iremos sempre amar Jah. Eu lembro de ouvir essa música quando era mais novo e estava a começar a tornar-me assim mais rebelde contra o sistema. E a música diz que eles dizem olhem para eles dizem olhem para nós, né? Para os dreads e os rebeldes. Eles podem dizer mal de nós como querem, mas nós não estamos preocupados porque encontramos o nosso caminho, o caminho do bem e o caminho onde vamos sempre amar Jah, Forever Loving Jah. Grande tema de Bob Marley. O disco acaba com Redemption Song, a última música gravada de Bob Marley e provavelmente a música com a maior mensagem, maior legado de sempre. Essa música é inspirada num discurso de Marcus Garvey e eles dizem que não estavam a encontrar formas de gravar essa música, né, de encontrar a melhor forma para gravar. E o Chris Blackwell
virou-se para o Bob a dizer: por que não gravas isso apenas tu e a tua guitarra? O Bob pegou na guitarra, sentou-se no estúdio, clicaram em record e ele gravou isso de uma vez. Boom! Emancipa-te da escravidão mental. Ninguém sem ser tu próprio pode libertar a tua mente. Não tenhas medo do poder nuclear, porque nenhum deles pode parar o tempo. Quanto tempo vamos olhar para eles matando os nossos profetas, ficando sentado sem a olhar? Tivemos que fazer acontecer a profecia do livro. Portanto, ajuda-me a cantar essa canção de redenção. Que tema de Bob Marley. Ninguém, sem ser tu próprio, pode libertar as tuas mentes. No mundo onde nós vivemos hoje, a solução está dentro de ti. Ninguém, sem ser tu próprio, pode libertar a tua mente e não te tornas um escravo moderno. Que a mensagem muito forte de Bob Marley em Redemption Song, um dos seus clássicos, e o tema que acaba esse fantástico disco, Uprising. Depois de falar desses temas todos de Uprising, eu só queria deixar aqui o que esse disco significa para mim. Esse disco marcou muito a minha vida. Eu tive uma altura onde um padrinho meu ofereceu-me um leitor de cassetes, que era um despertador basicamente. Eu tinha a cassete do Uprising, cassete na altura, e eu, portanto, acordava todos os dias a ouvir esse disco. E é sempre rodando, e é incrível que isso para mim é a força da música. Eu ouço esse disco há mais, sei lá, 35 anos, quase 40 anos que eu ouço esse disco. Ainda hoje de manhã eu meti esse disco aqui a tocar ali no vinil e sabem o que é? Bateu sempre mais forte do que sempre. Coming In From The Cold, Real Situation, Bad Card, Zion Train, Could You Be Loved, Redemption Song, Work, We and Them. Que disco incrível. Aconselho a todos a ouvir esse disco. Quem ainda não ouviu, para o ouvir. Quem o tem em casa como eu, para o pôr a tocar e para desfrutar dele. E obrigado Bob Marley, obrigado The Wailers por essa obra incrível. Espero que tenham gostado do programa, feito aqui em casa com o meu coração. Se gostaram, subscrevem ao canal, metem um like, deixem um comentário, partilhem com os vossos amigos. Eu vou continuar a fazer esses programas e espero vos ver na próxima semana. Até lá, mantenham-se fortes, felizes, seguem os vossos sonhos e já sabem, forward ever, backward never. O caminho é para frente, nunca para trás. Estamos juntos. One love.